Fala aí, galera! Hoje iniciando mais um NetBiz Talk com mais uma grande personalidade do mercado. Nosso tema hoje aqui é um tema que eu acredito que vai render uma série de debates, uma série de provocações. Hoje eu vou falar com o sócio da Orion. O tema hoje é e-commerce. Mas antes de começar, eu queria apresentar o meu amigo aqui, Ricardo Michelazzo, que foi um cara que eu conheci, assim, tive uma oportunidade imensa de conhecer através de uma banda. A gente tem uma banda de executivos e a gente toca porcamente, assim, e eu conheci um grande amigo que era um vocalista. E a gente acabou pegando uma amizade e conheci, vi todos os projetos que ele fez e acho que tem uma sinergia muito grande com a NetBiz. Então, Ricardo, muito obrigado pela sua visita. É uma honra falar com você de verdade, Poxa. cara. Não, você fica falando de vocalista, o pessoal já deve gerar uma expectativa, né? Gente, não é Mas vocalista. É um vocalista, né? É um cantor de fim de semana, vai. Pode ser assim? Pode. Melhor, né? Porque vocalista, os caras falam, porra, isso aí... Nem de fim de semana. Eu acho que nós somos músicos de dia de semana. Tá? Porque fim de semana tem família para cuidar, não dá para ficar saindo, né? Senão a bronca é grande. Muitos dias dormindo no sofá, né, irmão? Exatamente. Bom, cara, o prazer é extremamente meu. Agradeço aí. O nosso primeiro... Né, nossa primeira música foi gravada no dia 23/11. Sério? Foi o primeiro dia do meu aniversário. E você, além de tudo, me trouxe um esquinho ali para me deixar mais tranquilo. Eu fico um pouco nervoso antes das apresentações, então... Cara, é um prazerzão estar aqui falando de e-commerce, né? Um assunto talvez superestimado, hipervalorizado. Ele é muito mais simples do que a gente, né, desenha esse trem aí. É sobre isso que a gente vai... Será, cara? Que a gente vai falar. Vai por mim. Vai por mim. Vou uma aula de e-commerce hoje, porque é um tema que eu gosto muito, cara. A gente também gosta bastante. A pandemia deu uma bombada, né, nesse assunto agora, então... Infelizmente, de um lado foi muito ruim, e por lado do e-commerce foi muito produtivo, não? Cara, foi muito produtivo, mas foi um desafio gigante, assim, né? Eu acho que talvez o ponto positivo, o mais legal de tudo, foi que, de novo, caíram as verdades absolutas, assim, né? Então, acho que eu esse ano completo 20 anos que eu trabalho com comércio eletrônico, né? Aliás, desculpa te interromper, claro. Já interrompendo. Vou aproveitar que você está nesse momento jogo, eu vou tomar na minha canequinha aqui. Me fala um pouco de quem é o Ricardo Michelazzo, até para que a gente tenha uma noção da sua capacidade, da sua expertise, e um pouco da Orion. Qual é o propósito de vocês hoje nesse mercado? Tá bom. Que eu sei que vocês fizeram startup dos Primarino, mas eu queria ouvir de vocês, por favor. Tá bom. Bom, a Orion hoje... Voltando um pouquinho, né? Na verdade, a história da Orion, ela começou, talvez com a gente jovem lá na startup do Submarino. Então, tenho eu, Felipe, né? Luiz Felipe, que é o meu sócio, mas já estamos na segunda, terceira empresa juntos, né? Nós nos conhecemos lá no Submarino. Ele entrou um pouquinho primeiro, até porque ele é muito mais velho, então ele, né, entrou primeiro. Eu entrei lá com 20 anos, né? 20 anos. Que ano isso? 99? Não, 98? Não, porque assim, eu entrei de fato ali, a operação já existia, né? A empresa já tinha, mas era ainda uma estrutura que trabalhava uma venda de livros especificamente, então eu entrei no ramp-up aí, né? Então o Felipe, sim, entrou lá em 99. Eu entrei em 2001, pro Natal de 2001. Então, ou seja, para mim a história da Orion começa lá, porque foi quando a gente se conheceu, né? E ficamos juntos, mas sempre em áreas diferentes, né? Então, o Felipe eu comecei lá na área de fraude, porque eu tinha vindo de banco antes, né? Então eu achava que o meu caminho ali era
Que legal. Aliás, uma história muito louca, Mal. Que legal, cara. Você veio de banco? Que banco você trabalhou? Eu trabalhei no Unibanco. Unibanco. Cartões. Tinha sido Credit Card, depois no Unibanco cartões. Na minha época de universidade ali, nas conversas, nos professores ali, o caminho era banco. Né? Pouco se falava em varejo ali, não sei como é agora, mas a conversa era instituição financeira, carreira solidificada, banco no Brasil era maravilhoso. Conheço bem essa época. Cartão de crédito. Até pela cor do meu cabelo, né? Infelizmente, quem está no podcast não consegue ver a cor do meu cabelo. Não são luzes? Não são luzes. Então, e aí... então eu entrei nessa, falei, cara... O meu pai era da área de controladoria, de multinacional. Falei, puta, deve ser hereditário, né? Então eu vou nesse caminho, então eu fui para a área financeira e tal, não sei o quê. Mas eu tive em paralelo um blog. Era um blog junto com uma loja da Galeria do Rock. Olha que loucura. Que eu queria ganhar os CDs. Aquele CDzinho, né, que as gravadoras mandavam um disco para ele botava para escutar nas lojas, né? Você ficava ali, né? Eu falei, cara, o que você faz com esse disco aí? O cara falou, às vezes eu guardo, né? Tem coisa que eu não gosto, tem coisa que eu faço nada, né? Eu falei, pô, dá pra mim isso aí, cara. Ele falou, cara, te dar eu não posso, né? Porque tudo que vem fácil, vai fácil. Então eu quero que você... Por que você não escreve? Eu tenho um site aqui, mas um site meio morto e tal. Você não quer... Aí eu fazia uma biografia do livro. Eu escutava o CD e escrevia. E dava... assim, esse disco, não sei o que. Legal. E aí, puta, aí você vai ficando meio pirado, né? Então eu sabia, cara... qual cara tinha tocado em qual faixa, então tinha isso, né? E quando surgiu uma oportunidade de trabalhar no Submarino com a parte, né? Então eu entrei lá para cuidar de fraude, né? Então banco, fraude, que legal, que mas escrevendo no meu blogzinho ali. Aí surgiu uma oportunidade para entrar em CDs. Eu falei, porra, deve ser muito legal trabalhar com CDs, né? O fato de ser e-commerce era quase que irrelevante, assim. A gente não tinha ideia do que era. Para mim era né? Era tão igual quanto a Saraiva. Era uma loja que vendia CDs, vendia livro. Então, a gente não tinha muito esse gourmet do e-commerce. Era a nossa loja, cara. Estava ali, né? Que legal, cara. E aí, aí eu falei, puta, preciso entrar em CDs. Tudo bem que era longe ainda das minhas preferências musicais, ou seja... Mas, cara, você entrava lá para comprar... Sei lá, negociar o Natal do Roberto Carlos... Puta, não era exatamente as músicas que eu queria ouvir, mas... Chegava pra eu tava perto de gravadora, eu tava perto dos caras. Falei, puta, eu achava muito animal a minha vida, assim, sabe? E aí fui pra área comercial, né? Então, né, na verdade, a área de compras, né? Do Submarino. Do Submarino. E aí, né, pra gente poder explicar, a área de compras era também responsável pela área de vendas. Então, era a gestão comercial das lojinhas ali. Cada categoria que tem no site ali tinha uma estrutura de gestão. Então, quem compra é responsável pela venda, pelo marketing. Então, me deu uma... Era uma BU, né? Exatamente. Cada unidade era uma BU ali. Cada categoria era uma BU. Você respondia ali pelo PNL daquela categoria de produtos. E aí, cada produto tinha o seu papel ali, né? Então, você tinha os produtos... porrada, né, que tinha muito volume, que era o caso de CDs, né, CD tinha um ticket, né, pequeno, mas vendia muito, assim, né, mas aí você tinha lá, sei lá, livros, que era uma outra categoria, também vendia muito. E desculpe interromper, já tinha um volume legal de vendas? Já. O e-commerce naquela época já era forte? Já era forte, na verdade sim. Na verdade, o Submarino foi a pioneira, assim, de brand, de e-commerce, acho que foi a pioneira. Acho que junto com Americanas, né? Junto com Americanas. Aliás, eu vou te contar um segredo que fica entre nós e todo mundo que está nos ouvindo. Em 95, eu montei uma empresa aqui no Brasil, que foi a primeira empresa a fazer o website aqui no Brasil. Eu fui um dos primeiros 20 usuários Internet Brasil. Não é isso. E olha que coisa, não é isso que eu quero falar. A minha empresa chamava Periscope, que era um olho no mundo, no novo mar, né? Tinha toda uma simbologia da Periscope. E logo que o Submarino chegou aqui no Brasil, no Brasil não, montou, a primeira marca que ele tentou comprar era o Periscope, porque eles eram um submarino. Tem tudo a ver, né? Tudo a ver.
E eu era tão... Você vê que as coisas acontecem, né? Eles queriam comprar a minha marca de tudo quanto é jeito, mas é uma coisa para você falar para os outros. Sem dúvida. Você não vendeu? Não vendi. Ah, gênio. Mas continue, por favor. Então, e aí nessa, na época que então eu comecei a entrar nessa de música, puta, mano, eu fui em tudo quanto é show que você possa imaginar na sua vida, assim, cara. Cara, uma vida... De fundo de quintal até puta, Burberry Street pra cima. Daí era um negócio... E eu comecei em todos, né? E, cara, foi uma fase muito animal da vida, assim, porque... E já entendendo o e-commerce com a sua funcionalidade maior, eu acho que, né? acho que até ali eu tava aprendendo muito sobre varejo. Então, um pouco sobre tecnologia, porque tinha uma área específica. Cara, a gente era... E como é que era gestor naquela de loja, Como né? é que era naquela época delivery? Gente? Não era um delivery tão eficiente, era correio, né? Cara, assim... Já tinha um certo problema, né? Muitos projetos nasceram dentro, assim, por exemplo, o Correio, ele criou um negócio dentro do Submarino, que é o ECDEX, né? Então, uma estrutura de entrega especificamente para e-commerce, mas, assim, isso já é uma coisa muito mais madura. Lá atrás, né, quando foi esse comecinho, a gente chegou a fazer muita entrega, a gente, funcionário, né? Porque, imagina o seguinte, né? A gente tinha um pico de vendas Natal. Eu entrei no Natal, né? Puxa vida. Não existia nem Black Friday naquela época, não tinha essa... Não tinha nada disso, era Natal... Dia dos Pais, Dia das Mães. Mas, assim, Natal era muito bizarro, assim. Era muito... E aí o que a gente fazia? Como a gente estava na área de compras, praticamente a lição de casa estava feita até assim, na semana do Natal, né? O produto já estava lá dentro, o marketing estava comprado, as campanhas estavam rolando. Então a gente meio que saía, e uma parte ia fazer separação lá no estoque, separava ali, ia buscar produto, fazer na caixinha, correr, e uma parte entregava, né? E, cara, tem histórias homéricas, assim, e estamos falando isso lá no começo, então iam de 2 em 2, né? Um dirigindo, outro com guia, né? Vixe, Maria. Com os endereços, aí criava o mapa, né? Então pegar pedidos que tem a ver com o caminho que você vai fazer. Nossa, e que legal. vai. Fazer a roteirização e... Quem tem carro aqui, então você tem carro, vem pra cá. Você não tem? Vai de copiloto. Então... Pelo amor de Deus, então que foi. legal. Que experiência vivida na pele, não? Então, cara, e aí... Então, assim, a gente aprendeu muito sobre comércio, né? Sobre varejo, né? Sobre então, varejo. Cara, o que é ser varejo e tal. Então, isso que era a lição. Por isso que eu falo que a gente nunca foi e-commerce, né? Então, as nossas relações eram com varejo, né? Os nossos competidores eram varejistas, a nossa comparação era varejista. Então, eu sei lá, eu queria... E no começo era muito complicado, né? Porque a gente não tinha... A gente tinha, né? Quando eu fui para a área comercial, a gente tinha a falta de crença, né? Então... Eu não tinha fornecedor, não queria me vender. O cara falava assim, cara, eu não sei se vai vender, se vai sumir daqui, se a empresa fecha. Novo, claro. Tá, só vendia pra gente se fosse à vista. Então, a gente passou por todos esses processos. Então, acho que em termos de varejo, finança, né? Essa parte de gestão de fluxo, os indicadores e tal. Aí já bati no seu microfone, amigo, desculpa. E ele avisou bastante. Esse foi o core, assim, né, pra gente. E o pessoal, e o Felipe, né, na área de operações era a mesma coisa. Ele atendia cliente, né? Então, a questão, né, assim, se eu tivesse e lá, talvez isso foi uma coisa ele muito... Ele atendia cliente como? Não tinha tecnologia, tinha o CRM já na época, né? Tinha. Na verdade, assim, a gente criou muito sistema lá dentro, que inclusive foi pro mercado, né? Então, criou lá... A plataforma nossa de gestão ali era não vou nem lembrar o nome do sistema. X. Mas foi desenvolvida dentro de casa, que se transformou num produto de mercado. O antifraude foi um produto que a gente trouxe dentro de casa, criou dentro de casa, depois se transformou num produto de mercado, enfim. Tudo isso foi coisa que a gente foi criando porque não existia. E tem até uma frase que eu vou dar os méritos aí, um cara especial também, o In, é um chinesinho de Curitiba, que também trabalhou... Ele foi na fundação mesmo do Submarino. Talvez uma das frases mais legais que ele diz cara, a gente vem de uma época que a gente não existia nada, a gente teve que criar tudo. Assim. Então, o que era muito ruim, porque não tinha nada, você precisava criar, você sabe como é difícil, né? Complicado, mas o bom é que você aprendia muita coisa. Claro, você está iniciando... Né? Eu vou subir meu banquinho. Eu sou, na verdade, todo empreendedor é assim, né? Pois ele é o lado empreendedor.
E aí, então ficamos o tempo todo, né, Depois fundiu de Submarino. A gente depois fez... veio Americanas. A gente passou por duas coisas grandes lá. A primeira foi a abertura de capital, né, O IPO em 2005. E a fusão com o Grupo B2W em 2006, né? Da criação do Grupo B2W em 2006. Você estava presente no início da B2W. Nos dois, né? No início da B2W. Então, nessa época eu acabei mudando... só antes disso, mal, né? Só antes de... Eu acabei criando uma categoria lá, né? Que era de instrumentos musicais, não vendia na internet. Então eu fui o primeiro lojista online a vender instrumentos, que tinha muito a ver com o que eu queria. Com o seu passado na galeria do rock. E não? aí, cara, eu só mudei de loja, né, de categoria, de produto, na fusão. Porque eu falei, cara, se eu não me mexer aqui, os caras da Americanas vão me engolir, eu tenho que sair dessas categorias pequenas, tenho que ir para as categorias grandes. E aí deixei o emocional falar mais baixo, né? Menos emocional e fui pro lado do business. E aí eu fui para a área de eletrodomésticos, né? Então aí vira comprador, aí vira gestor normal sem amor, assim, sabe? Então, assim, essa foi um pouco do começo, assim, né? Então foi de 2000 a 2008, foi essa jornada ali, passando por esses dois momentos, desculpa, 2001 a 2008. Então, esse foi passando por esses dois momentos, assim. Então, você chegava com 26 anos, 27, né, eu tinha. Cara, com o IPO nas costas, né, com uma fusão, né, da criação, que foi complexo pra cacete, porque era o nosso maior concorrente, né? Então, como é que você ama de um dia pra noite o cara que você mais odiava na sua vida, né? Então foi de um dia para a noite. Mas isso é uma coisa normal de mercado, né? Os grandes vão comprando os outros, vão comprando os outros e vão virando esses grandes marketplaces que nós vamos falar sobre isso. Sim, perfeito. E aí, então, depois disso, eu acabei startando, fui para o varejo físico, né? Para um varejo regional. Fui morar no interior do Brasil, fui morar em Teresina. Meu Deus, que experiência fantástica. Num varejo regional, empresa familiar, completamente diferente, né, da estrutura do Submarino, que era banco por trás, né, uma empresa para abrir capital, então uma empresa familiar. E nessa eu acabei voltando para São Paulo e comecei a fazer projetos, né, de e-commerce, porque começou a ter uma demanda, assim, a gente, vamos fazer, quero fazer. E nessa época eu tinha uma empresa de representação comercial com meu pai, também em paralelo. Eu falei, puta, pai, melhor a gente... Esse negócio de representação é legal, mas, puta, cara, e-commerce aqui é bacana, hein, cara? Vamos, né? Vai todo mundo querer entrar, muito pouca gente vai conseguir fazer, não sei o quê, blá, blá, vamos. Foi. E a gente criou uma empresa, né, em 2009. E aí, em 2012, veio o Felipe de volta, né? O Felipe saiu da B2W, ele tinha inicialmente ido para outros caminhos, foi para o rumo de consultoria, né? De processo. Teve um projeto muito legal que ele participou da implantação do atendimento da Natura, que foi premiado. Que legal. Mas ele era um coxinha, andava de terno, um horror, sabe? E aí eu falei, tem uma proposta para te fazer, cara. Você não vai mais usar terno, nem vai mais precisar pôr gel no cabelo, mas você vai ganhar metade do que você tem hoje, mas a gente vai ter a chance de fazer um negócio top. E aí ele topou, veio e a gente começou a criar, né, a empresa, né? A gente acabou vendendo ela em 2013 para um grupo hiper tradicional de consultoria de varejo. Ficamos com eles até 2017, a gente fez a saída. Aí o Felipe foi parar de produto, ele foi muito para o universo Magento, de implantação de loja. Eu acabei indo para um outro ecossistema ali da Vetex ali, né? Então os dois no e-commerce, mas em linhas diferentes. E, cara, a gente se reencontrou ano passado, através de um projeto social que a gente começou a fazer. Logo no início da pandemia, a gente bolou, na verdade, muito mais deles, eu acabei chegando depois, né? Ele criou um projeto que a gente começou a entregar para o mercado de forma gratuita, né? Mercado pequeno, de lojistas pequenos que foram impactados pela pandemia, formas de eles continuarem operando de forma online. Então, Marketplace, não.
Na verdade, não, até antes disso, né? Obviamente com ferramentas, né? De eles se conectarem em marketplaces, era uma das estratégias. Falou, gente, mas como esses caras vêm? Então, o primeiro passo era, a gente até criou junto, né? Com o pessoal da Adobe Magento, uma plataforma, um sisteminha meio plug and play, para os caras. Falou, cara, ó, vocês estão com problema, cara, joga aqui, que aqui já está conectado com uma porta de cara e você vai fazer. Vai voar. E aí começou a buscar um monte de gente no mercado, disso nasceu um projeto que ele chamava Movimento Portas Abertas, ou seja, né, uma forma das pessoas manterem os negócios funcionando. O negócio foi ganhando corpo, a gente criou uma outra coisa que era o Adote uma Empresa, ou seja, a gente começou a formou um grupo de 20 ou 30 mentores aí de mercado, e começou, de fato, além de fornecer esse sistema dessas tecnologias, a gente acabou trazendo mentoria e trazendo gente para conversar. Né? E é o que a Orion faz hoje. A Orion é uma consultoria, na verdade. Né? Essa mentoria, ela foi com gente isenta, o MPA ele é isento, ele não tem o guarda-chuva da Orion, né? Ele tá fora ali. E a gente começou a adotar a empresa, falou, cara, ó, vocês estão querendo vir, mas tá difícil? Cara, você vai ter horas aqui desse grupo, eram umas 30 pessoas, falou, cara, vamos tocar. E aí, durante esse projeto, falou, puta, a gente ainda tem jogo, né, cara? Tinha acabado o nosso no compete lá da outra empresa, da outra. Aí vamos. Cara, vamos. Aí fomos. E aí montou a Orion. Cara, e a Orion, ela é uma empresa de consultoria. A gente chama de consultoria porque a gente ainda não conseguiu encontrar uma definição. Onde ela se mas encaixa. é uma consultoria em digital commerce. Ela é multi... porque assim, ela não é uma boutique de estratégia. A gente tem bastante mão na massa. A gente tem então um time de tudo que envolve comércio eletrônico, né? Então, essa é a nossa única restrição de atuação. Assim, a gente trabalha nisso. Então, cara, mas dentro desse universo, falando de marketing, mas marketing, eu falo marketing mercado, não marketing geração de leads. A gente não tem um papel de agência. Sei. Então, papel de processo, de gestão comercial, gestão de operações, logística. Quer dizer, você pega uma empresa, monta uma estratégia, coloca no ar e deixa ela funcionando. Isso. No mundo online. Exatamente. Assim. No e-commerce. Isso. E para quem já está, a gente escala. Melhora processo. Exatamente. Lá na NetBiz a gente tem a mesma coisa, né? A gente tem uma fase nos nossos clientes, quando a gente adquire as nossas novas contas, a gente tem 5 processos. E o primeiro dele a gente chama de assessment, onde a gente entra e vê qual é a maturidade que a empresa está. E aí, dessa maturidade, sai desenhando. A gente sai desenhando tudo e aí... E vai embora. Vai embora. É muito parecido. Muito parecido. Então, assim, a gente... se a gente falar de uma forma como que a gente define a Orion, na verdade, a gente redesenha as relações das empresas mais através de um ambiente digital, né? Um ambiente digital transacional. Então, assim, a gente só opera em operações, né? A gente só atua em operações que tem transação. Então, não trabalhamos com site institucional, nada dessas coisas aí, a gente não tem. Parte de tecnologia vocês fazem também? Quer dizer, tem a VTEX ou tem a Magento, não sei qual é o motor de e-commerce vocês Então, a gente usa alguns, né? A gente usa alguns motores. Só que a gente, então, assim, a gente não tem produto próprio, né? Não desenvolve, a gente trabalha em cima desses motores, né? Magento, VTEX e outros, mas de outra. Para e-commerce a gente tem dado mais ênfase esses dois, mas VTEX ele é o nosso carro-chefe. Não, é o carro-chefe, não, ele é o carro-chefe e é talvez uma das relações mais antigas que a gente tenha, né? Então, grande parte, sei lá, 90% dos projetos que a gente fez foi em conjunto com eles. Muito bom, muito bom. A gente evolui com a plataforma. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Experiência, acho que você manja muito, obviamente, até pelas definições estratégicas. Tô ficando velho, né, irmão? Não fala assim, eu ainda não tô velho, cara. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Eu realmente não tenho um conhecimento de e-commerce enorme, assim, apesar de ser desde começar a internet no Brasil até agora, eu gosto do tema. Sim.
curto muito o tema e eu acho que é um tema que muda realmente uma era, né? Então, se a gente fizer uma analogia, que até queria colocar isso na mesa, ver se a gente está no caminho certo ou não, é um bate-papo. Tá bom. Então, eu via que antigamente as lojas, né, elas tinham 3 grandes pilares, né? Ela tinha o canal, ou seja, onde uma loja precisava, loja física, isso que eu estou falando antigamente. Então, ela tinha uma loja física, onde ela precisava se instalar, precisava se implantar, até mesmo para atrair clientes. Tinha um outro problema, que era o alcance, né? Então, tinha que estar numa grande cidade, em algum centro urbano, para que a pessoa tivesse a oportunidade de fazer alguma coisa e acabar adquirindo o produto. E isso tinha também uma experiência na loja física, como é que o cara ia lá, então, como ele fazia a compra, era uma loja de departamento, ele pegava um item, pegava outro, então, estamos falando aí de lojas de departamento, Sears, aquelas coisas que você deve conhecer muito. O meu pai trabalhou na Sears. Até MAP, né? Até você me mostrar, e isso na verdade, ela continua até hoje, né? Você pegar as grandes lojas, ela continua sendo lojas de departamento. Bom, com o surgimento do e-commerce aí, nos últimos anos, até mesmo antes da pandemia, esse processo do e-commerce começou a ser testado, começou a ter uma maturidade. A pandemia fez isso exponencialmente, né? E, poxa. Então, eu estava fazendo uma análise da minha vida outro dia, desde que eu comecei, né? Então, a internet começou fazendo site, né? A grande onda era site. Depois a grande onda virou app, lembra disso? Não sei se você lembra disso. App. Depois a grande onda virou e-commerce, né? E por último viraram os marketplaces aí que estão estourando, né? E essa última onda eu acho que é a parte de relacionamento, né? Eu vejo assim, hoje as ações, né, em cima do e-commerce, todas essas outras ações, né, site, apps, e-commerces, lojas, marketplaces, né, ela tem sempre um sentido, tem uma aderência do cara chegar, mais ela não é uma experiência, é mais um brand para mostrar o que vende. Faz a venda, mas para o lado do shopper, né? Ele vai lá, ele compra o produto, tem uma experiência legal, ele compra rápido, né? Mas ele coloca no finalzinho um review, foi legal. Então, a loja mais escuta os caras e assim por diante. Eu estou vendo que tem uma onda agora, essa próxima onda, como site, apps, que é levar as experiências para o celular nos grupos onde as pessoas se encontram. Por exemplo, um grupo de família, por exemplo, né? Onde uma marca ela pode entrar no grupo de uma família, não de forma invasiva, de forma receptiva, e ela acaba sendo mais um membro do grupo ali, né? Então, eu vi uma ação de uma loja de sorvete, não sei se você viu isso, mandou nos grupos de WhatsApp, não é uma campanha, é uma promoção, acabou vendendo 23 toneladas de sorvete, né? Você está acompanhando esse tipo de experiência? Como é que você, que é um especialista animal nesse mercado de e-commerce, vê essas experiências, vê o futuro, né? Essa próxima página que se vira dos marketplaces? Mal, acho que é o seguinte, assim, a gente... Talvez nesses 20 anos aqui, né, de varejo, talvez um dos meus grandes aprendizados é que... Chegou. Tá bom. Então, um dos grandes aprendizados, né, no meu tempo todo de varejo é que as coisas elas são cíclicas. Né? Elas são cíclicas. Cíclicas? Elas vão voltando como a moda, sabe? Sério, cara? Tem vezes... Só que elas voltam de um outro jeito. Claro, voltam com uma transformação. Então, por exemplo, assim, e eu acho que tudo que, né, se eu tiver alguém muito romântico e apaixonado nos ouvindo, peço desculpas, mas a minha visão é muito menos ingênua com relação a isso, mas
eu acho que tudo tem um fator econômico para isso acontecer. Então, assim, da mesma forma que a gente falou aqui no começo, o e-commerce ele veio sempre cercado de verdades absolutas. Assim. Então, quando nasceu ali, primeiro ele era o da negação. Então, puta, ninguém vai comprar pela internet, porque a internet... o cara tem medo de botar o cartão, o cara tem medo de... Aí foi, sabe? Aí depois falou assim, a gente tem vamos vender outro tipo de produto? Não, puta, a internet só vende livro, porque livro ninguém frauda, aí começa a ceder. Aí depois se você quer performar de uma maneira bacana, você tem que ir nos portais, no antigo AOL, Terra, Bol, essas porra toda aí. E aí, né, se você não tivesse lá, você tava... Não, se você não tivesse no portal, você tava fadada da desgraça, né, cara? E aí, não, aí começa a surgir outras coisas. Então, até o IPO do Submarino, não tinha o Google. O Google não existia. Não tem, sabe? Então, vai um monte de coisa acontecendo, mas o conceito por trás ele é parecido, assim, né? Então, assim, o que você falou no começo aqui, que era canal, experiência e o outro ponto ali... Canal, alcance e experiência. É a mesma coisa. Só que isso é exponencial, né? Só para você saber um dado, acho que você deve saber um dado. Ele é exponencial, mas ele não é exponencial. Ah, é. Não, eu vou te explicar. Porque assim, na questão do varejo, assim, você tem potencial de crescer exponencialmente, isso é verdade. Sim. Mas a operação não acompanha. Então, por exemplo, assim, falar hoje que os e-commerces são nacionais, tem atuação nacional, é uma falácia, assim, porque não é verdade, assim, né? Porque se você for pensar, vamos pensar em duas coisas. Primeiro, ser nacional é muito caro. O Brasil é gigante. E assim tem problema. Você fala nacional, uma empresa nacional? O e-commerce, assim, não, então eu estou aqui para atender todo o Brasil. É mentira. O alcance ele é limitado. Apesar de no discurso não, mas se você percebe que nas estratégias comerciais das empresas, por exemplo, o frete, por exemplo, ele inviabiliza que algumas regiões comprem determinados produtos, porque a operação daquele cara... Não, isso é uma tá em São Paulo. Isso é um desafio. Mas você vai me falar que o e-commerce não é exponencial? Cara, não, ele é exponencial. 4,9 bilhões de celulares no mundo, cara. Nós estamos com 59% da população mundial tem um celular. Certo. E outra pesquisa me fala que 98% da população economicamente ativa já teve uma experiência no e-commerce. Sem dúvida. Pô, então nós temos assim uma escala absurda. Obviamente que a gente está aprendendo, mas ele é exponencial. Não, ele é exponencial por um ponto importante, né? Que é ele se tornou muito democrático. Acho que esse é o grande ponto, assim, porque o e-commerce ele foi feito para o que se tinha até hoje entregue para o mercado eram coisas que deixava de fora uma boa parte das empresas, tanto em termos de conhecimento, em termos de tecnologia de plataforma e em termos de necessidade também. O mercado foi amadurecendo, né? Aliás, até a pandemia deu um tapa na cara e falou, tem que entrar, senão você quebra. E na verdade entendi, eu tô dizendo assim, se você como empresa ou você entra, você está fadado a ter uma morte rápida. Sim, mas você como empresa, o seu posicionamento, o seu alcance, ele não é tão grande quanto você acha. Por exemplo, né? Vamos pensar aqui... Ah, mas aí não, também não concordo, então, cara. Nós vamos chegar lá, calma. Então, assim, concordo. Aliás, adoro esses debates, cara. Assim, são as coisas mais legais que tem. Não é só nas músicas que eu quero tocar que você não concorda, né? Aqui também. Não, ele toca heavy metal. Ele tem uma voz em heavy metal. E eu gosto de uma musiquinha mais tranquila. Então a gente tem sempre esses debates. Mas vamos lá. Então, mas imagina o seguinte. Ele no discurso, né, e na parte de promoção, o atingimento dele é muito grande. Ele é muito grande. Mas para você poder competir, te falta. Então, assim, apesar de quando você tem esse discurso, as estratégias que são montadas nos e-commerce, eles são muito menos, com alcances muito menores, porque quanto menor for o alcance, né, quanto mais caras ali próximo você conseguir atender,
a sua operação fica mais saudável, você consegue equilibrar a conta. Então, em termos de estratégia, comunicação, possibilidades, eu não tenho dúvida, é exponencial e tal. Mas a operação, ela precisa acompanhar. Claro. Porque claro, imagina... É tecnologia. Então, é se você for puramente pensar... tecnologia, eu acho. Ó, pega os caras aí, ó. Pega os caras... Vamos pensar aqui. Ó, eu queria ver Os grandes caras. Vamos pegar os grandes... Até agora, até um pouquinho tempo atrás, né? As grandes empresas. 80% do mercado... 80% de todas as vendas que acontecem na internet no Brasil passam por 4 plataformas. Mercado Livre, Magazine, B2W e Via Varejo. Cara. Verdade. Mercado hiper concentrado. Amazon. Mas a Amazon ainda... Não é pequena. Ah, não, ainda é. Nesse... Aqui no Brasil é, sim, mas sim. Esses caras estão em terceiro ou quarto nesse ranking, né? Sim, não, eles vão vir forte. Esse número foi um número que a XP divulgou no final do ano passado. Mas a tendência deles é que esses 80% nesses 4 players aumentaria para 90% nos próximos 5 anos. Sim, começou o papo, um vai comprando a outro e vai comprando então... e geram cidades, né? Cada um tem o seu muro ali. Mas nessa conta, nessa divulgação deles, a Amazon estaria nos 10% restante. Então essa é a análise dos caras, estou me baseando numa pesquisa aqui, mas é um mercado muito concentrado, né? Então, beleza. Mas os operadores, os sellers, quem tem essas operações ali, eles estão ali para atender uma faixa pequena. Quando no marketplace não existia, se você pegar como a comunicação era feita, por exemplo, cara, onde fica a sede, né, do Submarino? Ficava em São Paulo, por exemplo. Aqui, como eram as campanhas de home? Cara, as campanhas de home, se aqui tivesse 19 graus, ou 15 graus, ou 10 graus, a cara do site ele era todo de inverno. Não importa que no Nordeste estava 50 graus. Não, isso eu vou falar sobre personalização então, também em escala. Então, mas esse ponto que eu quero dizer é o seguinte... Falei fora, perdão, em personalização em escala. Então, mas eu quero dizer é que essa questão... por não ter a proximidade, mesmo sendo um site nacional, a campanha era sempre... Por quê? Porque eu tinha que vender para quem estava mais perto. Não, mas hoje não é assim. Ele não é assim porque o CD foi junto. Que o CD continuasse aqui... Então... Não, mas os CDs... Desculpa, eu não tenho esse conhecimento de você. Mas eu vejo hoje, a gente participa de alguns projetos de grandes empresas. Aliás, é um outro debate, né? Delícia. Eu vejo que os CDs hoje também quebraram os paradigmas, né? Então, é mais ou menos o seguinte. Eu vou comprar um tênis, seja ele, um tênis. Obviamente que no site eu não tenho experiência de pegar o tênis, apertar tudo, mas com uma realidade aumentada eu consigo ver o tênis, eu consigo ter mais ou menos uma experiência legal. Mas não é isso que eu estou falando. Quando eu compro um tênis, eu não caio hoje mais numa central de distribuição, que era lá na XPT, na cidade de tal, que vai pegar um caminhão e vai entregar. Hoje a tecnologia me fala qual é a loja mais perto da minha casa que tem esse tênis, que se eu não tivesse isso, essa loja ia continuar com o tênis lá, não ia vender e ia ter um tempo de trazer aquele outro tênis de outro lugar para mim. Não, perfeito. Então, mas você concorda que... Essa inteligência hoje de me entregar em 2, 3 horas está em franca evolução. Não, então isso me dá uma escala muito grande. Mas você percebe que operação e marketing foram juntos. Ou seja, foram juntos no seguinte sentido. Quando eu falo assim... Foi tudo, né? Tudo, né? Operação, distribuição... Então, mas esse cara que está atendendo lá, ele não vende para o Brasil inteiro. Não dá para vender para o Brasil inteiro. Que cara que você está Esse cara que entregou o tênis, que tinha o tênis na loja. loja. Claro, ele tem uma loja local então, que, por um acaso, ele está dentro de um marketplace. Então, você tem uma operação... Só que o estoque dele já está disponível para um cara que vende. Perfeito. Isso é fantástico. Então, mas aí se você inverter, ou seja, o cara de calçado, o Magazine, ele é... Não, sim. Ele é regional. Claro, ele é regional. Não tem competitividade para ser nacional. O Brasil é muito difícil. Não, desculpa. Ele é regional, verdade. Ele só vai entregar Todo naquela região. Então, o marketing... uniu todos esses regionais. Sem né? dúvida. Pô, mas aí eu tenho uma amplitude nacional, Você tem uma amplitude nacional. Que é maravilhoso, né? Você tem uma amplitude nacional, depende para quem está olhando. Você está olhando para o Magazine. Mas eu estou olhando como shopper. Perfeito. Eu comprando no receber... e-commerce, então eu tenho... Perfeito. Olhando do lado do shopper, o e-commerce começa a me mostrar que ele é altamente eficiente, né?
altamente eficiente. Sem dúvida. Né? Antigamente, quando eu demorava 10 dias para receber um produto, 7, que já era uma coisa, hoje eu recebo em 1 hora. E depende, se esse cara está do lado da minha casa, eu posso responder em 10 minutos. Sem dúvida. Então, eu tenho um ganho na entrega, eu tenho um ganho na logística, eu tenho um grande ganho em tudo. Isso eu tô estudando. Não, você é um shopper. O shopper. Do lado do back-office, né? Eu acho que as tecnologias que estão integradas hoje, né, estão trabalhando em conjunto, que vem desde a área do funil lá, que você sabe, que não vou entrar em detalhes, bem da captação até da entrega, as experiências começaram a ficar muito sérias, né, e muito legais. Ontem, desculpa, os podcasts não estão alinhados, mas o último podcast que eu fiz um podcast sobre shopping center, né? Até perguntando até para um grande especialista se o shopping ia acabar. Porque tem um... Não acredito. Eu também não. A decisão é não, né? Mas se comentou muito que os shoppings iam acabar pelo alto crescimento de um e-commerce. O e-commerce teve, e na pandemia, quase 87% de escala. Né? E eu falei, pô, o shopping vai acabar? Com certeza não, porque o shopping é um encontro de pessoas que precisam ver, sem dúvida, precisam ver, e até mesmo para olhar o produto e para pegar. Muito bom. Não, mas o ponto, Mal, só para completar, eu acho que tem um ponto importante, assim, que tanto o e-commerce, né, hoje, pós-pandemia, hiperdifundido, e o seu conceito que você passou lá embaixo, né, lá no começo de canal... De canal, alcance, experiência... Eles são iguais. Na minha opinião, eles são iguais, claro. Ele não muda nada. Assim, o que dá um pouco mais é... por que a exponencialidade acontece? Porque lá, quando eu disse, né, que lá atrás, quando só tinha um centro de distribuição para cada um dos caras, não se pensava em personalização, porque eles falaram assim, cara, a gente tem que atender o nosso maior mercado, que é o quê? Sul e Sudeste. Então, as campanhas eram Sul e Sudeste. Porque aí que vai, não, então já temos demanda para ter... Né, o produto tem que estar perto do cliente. Do shopper. Porque, assim, por dois motivos. Primeiro, é uma das formas que se tem para reduzir prazo e melhoria de experiência. Né, e o segundo, custo. Né, então, a gente já ouviu inúmeras vezes que e-commerce era uma atividade sem lucro, e é verdade, né? Que de um tempo para cá, isso acabou tendo que... Né, quando os pais ricos, né, acabaram ficando pelo caminho, ou seja, né, você tem e tinha um motivo para o e-commerce não dar lucro, porque ele era uma operação kamikaze. Mas não é o dia de hoje, né? Não é o dia de hoje. Puta, Michelazzo, o dia de hoje, cara, eu tô no meio dessa brincadeira. Então, ele não é... Desculpa te interromper, né? A gente trabalha com soluções em escala. Né? A gente é um parceiro Adobe com motor Magento, não é o caso aqui, mas as nossas ações de personalização do e-commerce, né? Personalização de envios de mensagens extremamente assertivas, preditivas, né? Para um WhatsApp, está trazendo uma transformação no e-commerce de nível estratosférico. Sem dúvida, sem dúvida. Mas esse é um ponto, assim, né? Isso tem mudado muito, né? Mas é uma conta ainda muito... Não a conta do mar... Assim, o e-commerce ainda tem as suas contas caras. Porque, assim, gente, também não podemos transformar a pandemia... Deu uma exponenciabilidade fodida, desculpa. Deu mesmo. Ferrada. Ai, desculpa. Mas, cara, com isso... Né, agora a pessoa está correndo atrás. Não, você está correndo atrás, mas assim, é um mercado... Não é autossuficiente, né, em termos de... Cara, você tem problemas assim, de operações, assim, cara, por mais que você personalize, estão diminuindo muito... Cara, se você for pegar algumas operações, cara, você tem dificuldade hoje de ter
um entregador last mile para entregar um produto em 1 hora. Você tem dificuldade em encontrar um cara desse. Não é não chacoalhe, cai 3 do... Você tem um mercado hiper contratante. Então, assim, ainda tem... E é uma entrega... Os desafios, né? Claro. Entrega caríssima. Não, e até a pandemia, com esse crescimento, Imposto, tem que esses desafios ficaram maiores. Imposto ainda é um problema. Cara, os produtos estão cada vez com menos margem. Então, assim, é um desafio muito brutal, assim, né? Mas o que eu quero dizer é que todo mundo trabalha nessa mesma pegada, assim, cara. Né? Manter experiência, mantendo canais, etc. E os marketplaces, eles surgem de uma forma muito bacana. Acho muito legal. É muito bacana, mas ele também tem um viés financeiro muito forte. Ou seja, para quem está entrando, tanto para os marketplaces, né, ele tem um viés financeiro, por quê? Claro. Porque fala, bicho, eu não consigo ter mais produto aqui dentro de casa, não consigo ter a capilaridade que eu preciso, né, para atender, então eu preciso de gente, de parceiro, e vamos dividir a conta. Essa é uma. E quem está entrando é uma forma que eles têm de transformar o marketing em OPEX, né? Ou seja, em custo operacional. Porque assim, ninguém tem hoje punch para... Por que as pessoas optam pelo marketplace? Porque sozinho, exatamente o que você falou lá no começo, sozinho eu não consigo. Eu estou concorrendo com um grupo de pessoas, com grupos de empresas que têm o meu produto, que tem uma capilaridade muito maior, e eu sozinho não consigo. E que dominou a mídia no Brasil. Não, claro. E fez tudo, né? Sem dúvida. Mas então, assim... participaram desse desafio, conquistaram esse desafio e estão tendo todos os lucros, né? Então, e assim, eu acho que, né, quando eu falo que eles são os grandes compradores de mídia, e com a escala você consegue ter preço que os pequenos não têm, então os pequenos não conseguem nem participar. Então, assim, ele tem que entrar no marketplace mesmo, porque, cara, ele senão, se vende, ele fica com uma comissão, mas eu não preciso botar um capital na frente. Claro, mas você não vê isso como uma coisa super evolutiva, como uma coisa super boa para o e-commerce? Vejo muito. Isso é uma transformação, né, do que ele nasceu para os dias de hoje, é uma transformação digital, comportamental, estratégica, quer dizer, pequenos que não conseguiam ter essa participação no digital com a chegada dos marketplaces, eles não só conseguem participar, como eles conseguem vender muito mais do que eles vendiam físicas. Quem tinha loja física, aliás, é uma coisa que orienta, você vai montar uma venda, vai para o digital ou vai para o físico? Vai primeiro para o digital, depois você monta um físico, né? Porque o digital... Eu concordo, Mal, mas assim, o que me incomoda até hoje, e assim, mas não é de hoje, tá? Desde 20 anos. Desde 20 anos atrás. É a concentração. Então, assim, eu acho ruim para o mercado como um todo, que mesmo que estão entrando sellers e estão vendendo, cara, temos 4 players. Claro, 4 players. Mas não, né? tudo bem. Tá certo. É o poder de um comprando o outro. Desses 4 vai sobrar 2. E, bom, você vê, a Amazon hoje, ela vende tanto que... Mas você sabe, Mal, que ela vende mais que todas as lojas físicas. Mas quer dizer, não tem jeito. Eu tenho muita... O WeChat lá na China, né? O Alibaba, Alibaba... Então, mas isso... são coisas não sustentáveis para o segmento, eu acho. Sério, que legal. Para o mercado. Assim, acho que porque tem um ponto seguinte, assim, ó, eu boto uma fé e a gente lá na empresa fala muito disso. Assim, eu acho que o marketplace, talvez a melhor parte dele seja... Qual a evolução? Trazer para o game empresas, outros caras. Por exemplo... Eu também concordo. Por exemplo, assim, puta, cara... O que define um marketplace? Na minha concepção, tá? E aí, de novo, já pedindo a minha licença poética, assim, mas... As empresas que trabalham cliente, né? Que tem base grande de clientes, né? Que tem uma relação muito próxima, acho que eles têm potencial para ser um marketplace. Né? O marketplace ele é um grande gerador de tráfego, é o grande asset deles na história. Integração de empresas, né? E aí você pega aqui, por exemplo, as telco, de telefonia celulares, que tem base de 25, 30 milhões de clientes. Para mim, assim, eu acredito demais na força desse cara como marketplace, mas como um clube, né? Como operação marketplace, mas num approach muito mais de clube de benefício. Você que faz parte aqui, você vai poder comprar um tênis da Nike com 10% de desconto, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Banco,
Por isso que os bancos estão... Cara, tem muito marketplace de banco rolando agora. Então, você tem lá o primeiro lá do Bradesco, que foi o Shop Fácil. A primeira iniciativa de e-commerce de banco, uma base gigantesca. Você tem quanto... Né? Você tem base, você dá crédito. É impossível, né? Não dá certo. Você vê muitos bancos agora rolando, as companhias telefônicas, né, que tem base grande de clientes, TV a cabo e tal. Eu acredito muito nesses marketplaces também. Eu tenho uma experiência que esses caras também mordam uma fatia importante do mercado. Claro. Porque vai ser bom. Eu não quero 4 caras. Acho que tem que ter 30, 40 grandes marketplaces operando de forma bacana. Para dar mais competitividade para todo mundo. Então, assim, e por que eu falo isso? Assim, cara, hoje a gente tem... E a tendência, desculpa te interromper, a tendência desses 4 viraram 2. Talvez. E desses 2, pode ser que sobe o Alibaba e a Amazon, né? Pode ser. E esses caras vão dominar todo o resto. Eu acho que todo mundo está se preparando para ser comprado por esses então, caras. É a realidade. E eu não acho adianta chorar então, o mas eu acho também, é uma irmão, tendência, né? Mas eu acho também a forma que esses 2 caras grandes têm de entrar. É que né? nem a Google, né? Eu falo porque eu vou te falar, a Google, olha só, o mal aqui, eu participei, eu já te contei, não sei se eu te comentei, eu fui um dos brincadeiras do KD aqui no Brasil. Eu já te comentei isso. Você falou. Cara, quando a gente estava no meio do KD, apareceu a Google. Quer dizer, sumiu o KD, né? Virou histórico, virou saudoso. Sim, sim. Mas essas empresas crescem com maior investimento, enfim, acho que é um... Não sei, mas, por exemplo, hoje, para quem é o seller ou para quem é o varejista, se ele não está no Google, ele está fora. Se ele não está no Google, ele precisa do Google. Ele não tem dinheiro. Claro, ele está fora, mas ele tem o Google, quer dizer, para ele é uma puta negócio legal. Mas ele não consegue entrar no Google, mal. Ele consegue entrar, mas ele... Não, no Google, então, assim, você falou Google, né? O Google, obviamente, queria um grande cardápio de conteúdo só. Ele não faz e-commerce. Não, ele não faz e-commerce, mas ele é o grande gerador de tráfego. Então, hoje. foi aquela pergunta que eu te fiz, né? Lá atrás. Eu acho que a evolução do e-commerce agora, com os marketplaces, né? Site, apps, né? A evolução do relacionamento, essa experiência fugir do Google, quer dizer... Não, eu que a gente está rezando. Assim. Então, mas eu acho que é o que vai acontecer. Eu não preciso mas mais do Google. Da mão de um para outro, né? Eu estou indo agora para o Face. Na verdade, estou mudando de um para o Face, estou mudando para o WhatsApp. Mas se você faz, por exemplo, você sai do Google e vai para o B2W Ads, se está tudo concentrado lá, vai ficar ruim do mesmo jeito. Eu estou falando, eu estou mudando o paradigma de um Google, mas eu tô pegando a essência, tirando as empresas, não do ponto de vista das empresas, mas do ponto de vista da modernidade, né? Do que o e-commerce proporciona hoje, está revolucionando o mundo. Tudo bem, a Google, mas estão se deixando de Google, né? SEO, essas coisas, SEO, né? E agora está indo para o WhatsApp, que é o Face, né? Então, as experiências dos caras pegando agora a essência do ser humano, né? É o cara falando não mais num lugar cheio de loja, no marketplace. Então, eu acho que o marketplace também vai mudar uma página. Tomara. Não que vai mudar, ele vai se adaptar para uma outra onda, né? Tomara. Então, eu vejo assim, os pagamentos, por exemplo. Aliás, é uma coisa que eu te falar. Pagamentos no WhatsApp. Então, uma marca já participando do meu grupo com minha amiga, com meu amigo, lá no nosso grupo de música, né? Se a gente aceitar uma marca, ela vira mais um ente lá dentro. Né? Então, entra uma loja de instrumento, ela está lá dentro. Então, ela começa a me mandar uma comunicação de instrumento novo, personalizar para você um microfone, para mim uma baqueta nova, uma caixa nova. Então, eu acho que o e-commerce vai passar por uma nova fase legal. Uma pergunta, colocar outro tema na mesa. Fraude, cara, como é que está essa parte de pagamento e fraude em e-commerce? Você tem ideia, não? Fraude Com o Pix agora? Não, nunca foi problema. Nunca foi problema? Não. Que bom ouvir isso. Fraude, quando a fraude aparece? Aparece nas matérias do Fantástico e do Jornal Nacional pré-Black Friday, sabe?
Isso aparece bem. É mesmo? No e-commerce, né? Fraude online tem várias, né? Tem um monte, né? Mas eles não acontecem ali no ambiente de e-commerce, né? Eles acontecem muito mais no ambiente de banco, sabe? De você clonar a página. Mas na transação ali... Muito baixo. Não, assim, tem ferramentas muito fortes, né? Aliás, eu vi, então, agora com a chegada do Uma Pix... acabou de abrir uma operação, né, desculpa te cortar mal, que gerencia a fraude, ela abriu umas 2, 3 semanas, capital na bolsa, super sólida, ou seja, é um assunto que nunca tirou o sono de ninguém, assim, sabe? Você tinha que ter... Né? Sei, tem toda a tem camada de ferramentas segurança. da proteção, mas, cara, tirando isso... Eu estava vendo eu adoro ler isso, sabe? Porque eu sou um cara muito empreendedor, né? Eu sempre olho para o futuro. Uhum. Aliás, eu tenho uma palestra aqui, se eu falar do futuro, eu arrepio todo mundo, que eu tenho até medo do que o futuro vai proporcionar para a gente. Eu acho que eu não vou pegar isso aí, mas... Eu só gostaria de estar para ver, gente. Não, felizmente, eu acho, porque eu tenho um futuro tão preocupante com isso, mas eu acho que é legal, acho que não veio o caso. Mas eu vi agora com o Pix, por exemplo, o que as empresas estão usando para a experiência final da compra lá, o Pix está ferrando geral. Né? Não estou falando em ferrando geral. Em que sentido? Porque é o seguinte, a pessoa quer comprar rápido, quer ter uma experiência mais rápida ali, né? Processo de checkout, ter 2 campinhos e eu vejo que agora está tendo o pagamento do Pix e eu vi que tem fraude enormes. Então, tem empresas que estão agora, tem que tirar uma foto do cara, tem que tirar uma foto do documento, você vai receber um código. Então, a experiência é minada em relação à segurança. Isso já é hoje, né? Então, isso é hoje. Você não pode sacar seu próprio dinheiro no caixa eletrônico depois da meia-noite? E como é vocês fazem essas estratégias? Vocês implementam isso? Definem isso ou não? Sim. A gente trabalha num conceito talvez mais simples e besta possível, né? Então, o nosso conceito é: eu preciso encontrar o produto que eu preciso, que eu quero, de uma forma rápida. Ora, a partir do momento que eu encontro, ele tem que ter o máximo de informação possível, né? E um checkout eficiente. Ridículo, assim. Pagar uma parte chata. Então, assim, Sim. Obviamente que a gente não desenvolve, mas a gente é hiper antenado com essas questões, com a parte de fricção, né? Inclusive, isso, que é uma dos fatores de decisão de compra. Eu acho que, assim, eu sou um grande... Essas fraudes todas, elas acontecem sempre no ambiente cliente. Cliente é... Claro, é do lado de cá, do lado de lá. O cara aqui não. Quando eu falo de lado de cá, eu digo, cara, eles são menos cuidadosos com relação à segurança, baixa um monte de merda, né? Faz lá, o cara entra, baixa, faz. Então, assim, e essas fraudes, quando elas acontecem, e eu falo isso por experiência própria, lá no comecinho no Submarino, a minha fraude ela era muito mais em cima de boleto do que em cima de cartão. Porque o cara fazia o quê? Por um descuido do usuário, eu entrava no internet banking desse cara e pagava os boletos que eu gerava dentro dos e-commerces, pagava da conta de um cara, pra gente chegava, né, um pagamento à vista, não tinha pra ver. Show. Tocava. Aí o banco vinha, cara, pelo amor de Deus, teve pagamento, né? Às vezes a gente saía lá na doca, tentar segurar, às vezes não dava. Então, assim, essas fraudes, né, ela vem muito mais de banco, porque os bancos são muito mais suscetíveis, não pela segurança do banco, mas pelos usuários, que deixa aberto do que nas plataformas, assim. Então isso não é preocupante para efeito de varejo, de lojista. Mas quando você vê essas matérias todas de Black Friday e tal, que volta, né, de fraude na internet para Black Friday, que eu acho um desserviço gigante, ele está sempre falando para o cliente final, para o usuário. Então o usuário vem. E a gente tenta até hoje. Lá no passado, o saque, aí o Felipe ele pode até confirmar, não sei se tem chat no YouTube, mas se tiver, você manda aí. Que cara, tinha caras que ligavam pra gente pra saber assim, gente, eu fiz um pedido, eu queria saber se o pedido entrou pra vocês. Dá pra você olhar? A maioria fazia isso. Caralho, cara, como é que até há pouco tempo se faz isso. Normal. Então, e aí tem essa desconfiança, né? Então, assim, acho que tem um processo de educação. De maturidade. Eu adoro essa ideia do WhatsApp. Acho que o WhatsApp vai ser talvez o maior move.
Vocês estão se movendo para isso? Vocês estão olhando isso? Sim, hoje a gente trabalha com um conceito de e-commerce sem cabeça, né? Então, o que quer dizer? O e-commerce ele é, né, a plataforma em si, ela é um cérebro sem cara, né? Então, ele tem ali uma série de regras de negócio, né? De gestão de catálogo, de gestão de transação, né? De gestão de pedidos, logística, etc., que vai plugar em qualquer cabeça. Então, a cabeça pode ser o site próprio, pode ser o marketplace, pode ser o WhatsApp, que vai consumir dados desse motor. Então, ele virou um sales engine, sabe? Ele virou aquele trem todo lá. E a gente tem... Mas o que eu acho que o WhatsApp vai ser muito, muito bacana, porque ele talvez seja o primeiro grande instrumento que o usuário já sabe mexer. Sim. Que ele não precisa aprender. Então, assim, e tá ali, né? Não, ele já usa aquele ele negócio. Tá ali, né? Tá ali, ele tem segurança. E assim, cara, Mal, a gente tem projeto, cara, que vai de peça de trator até florzinha do campo. Uma tábua de MDF. E assim, cara, o WhatsApp ele é hoje uma ferramenta muito comercial. Imagino que sim, imagino que sim. Obviamente feito de um jeito esquisito, que vai ter que mexer muito na usabilidade, sem dúvida, porque o cara faz o seguinte, vai evoluir, né? Porque, assim, né, muita gente que usa, e é grande caso, o B2B é um grande usuário de WhatsApp, ele não escreve o pedido, ele escreve no papel, tira uma foto, manda pro cara, fala, quero isso aqui. Eu vou ter que arrumar um jeito de interpretar esse pedido e automatizar, porque eu não vou esperar com um cara que vende, sei lá, tábua de MDF, né, que vai parar o seu dia de fazer o seu móvel na sua marcenaria para escrever um pedido de, cara, sei lá, 25 itens. Isso não vai acontecer. Vai ter coisa na experiência do WhatsApp também, mas acho que ele vai ser talvez a grande onda de... Eu acho que é nova evolução. Não, ela vai deixar o e-commerce muito... Estou esquecendo a palavra... Mas é uma palavra bonita, democrático. Todo mundo vai poder fazer, todo mundo vai ter. Claro, mais eficiente. Mas, sabe, se você achar que você tem um meio de pagamento seguro, que você dê garantia que aquela transação vai acontecer, e como o Mercado Livre brilhantemente sempre fez, de proteger a venda, né? Então ele protege o seller, protege o cliente, exato. só entrega o dinheiro, né? Eu acho que se esses caras, né, do Facebook, né, e do WhatsApp ali, irem por esse caminho de proteger as partes, de dar, né, de trazer, que é o que, né, que é o que os bancos oferecem, né? Quando você vai abrir uma conta lá, você deixa seu dinheiro aqui e ninguém te rouba, tirando eu, né? Isso é o banco falando. O WhatsApp ele vai ter um caminho brilhante, assim, porque vai entrar gente assim, cara, sabe? A partir de não sei quanto tempo já vai poder ler XML de produto, de preço. Cara, eu acho que aí sim, acho que a gente vai ter nessa onda, acho que a gente tem um impacto maior até do que foi a pandemia. Então, eu te falo isso porque lá onde eu trabalho, a NetBiz, como eu falei, ela representa as soluções Experience Cloud lá, né? São 5 grandes soluções. E a gente está vendo que está acontecendo uma expansão de 3 grandes, na verdade de 4 grandes áreas, né? A gente está com muito projeto em 4, estou falando de tecnologia agora, né? Em 4 grandes áreas, né? A primeira área é a área de entendimento de público, está cada vez mais apurada. São as DMPs, estão cada vez mais apuradas. Não sei se você sabe o que é esse conceito. Sei. Cada vez mais evoluindo isso, né? Porque quando você conhece a pessoa, você consegue falar exatamente o que ela quer ouvir. Então, isso é um projeto que está crescendo. Parte analítica, não preciso falar, é carro-chefe. Mas o que está tendo muita procura agora são 2 projetos, Rica, que é a personalização, como você falou, a personalização acho que é a bola da vez também, até para o WhatsApp. E o outro produto é o cara que leva essa personalização no WhatsApp, que é o meio, né? Sim. Que leva no WhatsApp, leva na app, leva na... Mas você viu como junta esses papos? Porque lá atrás, que eu falei... o foco era o contrário. Falei, cara,
Eu tô... Explode. Quanto mais cara me vê, melhor. Agora agora a gente volta para outro ciclo. E daqui a pouco vai achar um outro canal, que antes era os portais, né? Agora vai achar algum outro canal em algum momento, algum dia, e falar, não, aqui tem... Ele vai rodando. Então, esse canal agora ele, usar. Ele vai por esse ciclo, né? Sim, mas vai aprendendo, vai evoluindo. Então ele abre tudo, fecha, volta, abre tudo. Então, assim, porque eu acho também que quando vai para personalização, né? Ou para esse modelo... Em escala, né? Sim. Em escala absurda, né? Cara, assim... Milhões de personalizações e no real time. É lindo. Não, é maravilhoso. É lindo ver isso. Não, e assim... Tecnologicamente, que é o que eu gosto, eu vejo lá e falo, meu, é impressionante, cara. Não, uma inteligência artificial absurda, acho muito legal. Eu gosto também. E assim, mas talvez a personalização que eu mais presenciei de estar ali, né, no hands-on mesmo, era, cara, talvez agora as pessoas vão me achar velho, né, mas que era parte de clusterização de base de e-mail marketing, assim, cara, isso eu acompanhei pra cacete, assim, cara. Não, hoje é bem... Não, então, eu sei, mas assim, e sempre foi a personalização, ela sempre foi uma estratégia. A gente está dando escala agora nesse negócio. Tá dando escala, exato. E cara, assim, eu lembro, né, que eu acredito demais na personalização, acho, porque assim, eu lembro quanto convertia os e-mails e assim, eram discussões, né, porque time comercial e marketing eram separados, né? E era uma confusão. Era uma confusão, assim, porque o marketing ele tinha a sua meta e eu também. Eu precisava desovar produto e esse cara precisava bater as metas dele de conversão, de acesso, de tráfego e tal. E eu desesperado para desovar meu estoque. Hoje é uma indústria disso aí, né? Indústria do marketing. Eu falo, bicho, o cara fala, não, agora aqui o cliente... precisamos de uma oferta de um produto que custe até R$600, blá, 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 que vai sair no chamava torpedo o e-mail. O submarino tinha um torpedo. O torpedo vai direto. Né? Só não tinha o periscópio. Né? Não tinha. O periscópio dançou nessa. Que vai sair no torpedo de quarta-feira. Então, assim, cara, essa informação, torpedo de quarta-feira, ela era recheada de informações por trás, assim, cara. Claro. Puta, eu sei que é uma base, que é um dia bom de compra, blá, blá, blá. Aí você ia brigar. Ela fala, puta, eu quero colocar ali uma guitarra do Joe Satriani. Quanto custa? Custa R$7 mil. Eu falei, não, cara, Joe Satriani, foda, não quero saber, né? Não vai. Me arruma aí uma guitarra de Joe Satriani por R$600. Não, gente, não existe uma guitarra. E aí ficava nessa confusão, assim, para poder entrar, né? Essa briga entre produto e comunicação era... E essa personalização que tem agora agora é brilhante. Eu assim, peguei um dado só para... Esse caderninho aí... Eu peguei um dado, cara. Olha só que legal, cara. Na verdade, eu tinha pego esse dado para um outro podcast. A Amazon, ela tem, cara, olha que bacana, 8% do varejo mundial. E você sabe quanto SKU tem numa Amazon? Você tem ideia, não? Você falando da guitarra do Satriani? 500 milhões de produtos. Não é muito. Caraca, velho. Não, é gigante, cara. O universo disso 100 milhões de membros Prime. Cara, isso é uma indústria absurda. Quanto dá da população americana? Deve dar uns 30%? Não, eu não sei quanto 8% tem. Da população mundial, né? Eu não trouxe para a mesa, mas enfim. Cara, eu acho isso tudo... Cara, a gente tem que fazer um outro podcast, talvez, velho. Para falar da Amazon. Não, para falar da Amazon. Mas talvez para falar de futuro, cara. Futuro é uma coisa que me agrada. Em alguns momentos me deixa bastante preocupado, cara. E de uma outra forma me agrada porque eu quero chegar num futuro, eu não tenho muito futuro, mas eu amo esse negócio de... Enfim, o que você acha? Vamos marcar um outro? Vamos, assim. Mas o futuro... Eu acho que Tá sem pensar. Não,
eu não sei se eu sou tão encantado com o futuro ainda, Eu sou sabe? muito, sou Ah, muito. então, eu acho que eu acho que a gente tem muita coisa Desafio enorme pela frente. para fazer, assim, acho que tem um eu acho que a gente ainda, falando de e-commerce, tá, do lado de cá, a gente é muito embrionário, a gente é muito, às vezes até tosco. Sério, cara. Tosco, cara, assim, acho que a gente ainda acredita em muita fórmula, a gente acredita em muita Nossa, Michelazzi, eu vejo cada coisa, tudo isso você tem uma visão tosca? tosca, acho que é uma coisa muito tosca, assim, mas eu acho que algumas coisas, o próprio negócio, né, a própria vida faz ser tosca. Nossa, cara, eu vou montar um. Ah, não, nós vamos ter que conversar de novo. Não, mas eu acho cara. que o ponto, Mal, é o seguinte. Nós vamos ter que conversar, vou te trazer de mesa para mim. Vou assim, te trazer cara, de novo para a mesa. A gente tem 6%, 7% no Brasil de negócios acontecendo pelo e-commerce. Eu acho que a gente tem a gente tem uma hiperconcentração acontecendo em poucos players quando fala de publicidade, né, para e-commerce, tá? Publicidade. Não, estamos falando de basicamente o Google é o grande canal, agora com os marketplaces também entrando nessa, fazendo os seus planos de ads ali, né? Então os marketplaces vão transformar isso num canal de receita ali, né? Que é o que a Google já fez em 2017, né? E o Google, ao contrário, também entrando com o shopping. O Google está tentando fazer... Não, assim, mas o Google ele virou um monstro e ele é uma linha pesada. Se você que está na mesa do varejista e começa a analisar os números, assim, tem números que se mantiverem, eles comprometem a perpetuidade do negócio, assim, sabe? Então, se você for pensar em 3 grandes contas, assim, o Brasil ele foi penalizado por essa questão do e-commerce, porque ele deu all-in. Ele entrou... O que dá o all-in? Cara, um mercado que dá, né, no mercado varejista, com custo de capital, né, gigante, né, você vê aí os resultados de banco. O Brasil tem um custo de dinheiro altíssimo, onde o varejo entrou dando 12 vezes sem juros de pagamento, ou seja, né, isso não existia até então, mas ele deu all-in. Era o lugar que realmente era mais barato. Cara, era frete grátis num país continental que tem um custo de frete bizarramente caro, né? E é tudo longe, num país que é continental e com pouquíssimas ofertas de transportadoras, de empresas, assim, não tem muito cara hoje especialista. É uma deficiência que o mercado tem. E sobreviveu até aqui, mas com a muita custa, muito dinheiro injetado, muita gente segurando. O custo da transformação, né? Resiliência, investimento. Mas num cenário muito pesado. Mas né? agora estão colhendo os lucros. Assim, muita coisa não está sendo ainda não foi resolvida que mesmo. precisa. Por exemplo, cara, o frete está sendo resolvido, assim, as empresas estão se aproximando, então elas estão indo mais perto dos clientes ali, claro. Porque não existe, né? Não tem como. E aí, elas fazendo parte de um ecossistema, de um ecossistema, a compra chega para ela, coisa que ela teria uma chance muito menor de venda se ela fosse física ou no e-commerce particular dela. Não, eu concordo. Então assim, isso precisa resolver porque, né, tem esse ponto. Aí agora, acho que uma grande onda que teve, talvez a última grande onda de e-commerce aqui que foi realmente transformadora, na minha opinião, foi food service, né? Grocery food service, ou seja, desde o trabalho mirabolante do iFood em termos de expansão, né? O que esses caras fizeram aqui foi gigante, né? Mas o impacto deles, ele começa a ser notado em outros mercados. Por quê? Porque uma coisa que era hiper especial, assim, custava caríssimo,
Era para clientes premium, que era a entrega em 4 horas, que quem fazia isso eram as farmácias. Evoluíram, né? Não, cara, e mal costuma. Então, assim, cara, você comprava no iFood, recebe em 45 minutos o seu X-salada e o milkshake de ovo maltine, cara, você quer receber tudo. Aí você começa, né, criando outro tipo de cara. E as outras indústrias vão ter que começar a vir também a fazer muita entrega de moto, bicicleta. Na verdade, esse é a modernidade do foco no cliente. Eu acho fudido, cara. Não, é maravilhoso. Eu trabalho fudido acho, no bom acho sentido. Acho ferrado. Fudido no bom sentido ou no mal? No bom. É, porque acho muito bom. Porque hoje é foco no cliente. Então, é sempre colocar o cliente em destaque, entender a necessidade desse cara, o que ele precisa e trazer tudo de bom para ele. Então, mas, ó, Mal, só... Eu estou falando longe do microfone? Ó, Mal, acompanha comigo aqui, ó. Em 2006 ou 2005, quando o Submarino abriu o IPO, que todo mundo deixa, né? Que até então ele era tinha 2 players, Americana e Submarino. Sim, metade para cada um. Hoje tem 4, tinham 2. Quando eles abriram, quando o Submarino abriu, teve uma infestação de outros caras que vieram. Aí veio mais gente, Ponto Frio postou forte, Extra, blá, blá. Faltou gente para prestar esse... Cara, hoje a gente tem uma dificuldade enorme de gente. Não tem gente para contratar. Aliás, foi um podcast que eu fiz sobre... Não tem gente. Foi um podcast que eu fiz sobre falta de recursos. Talvez os grandes movimentos das empresas hoje é de formação. Por quê? Mas isso acontece com todos os mercados em crescimento... Exponencial. E assim, o que vai acontecer? O iFood agora, ele ele deu essa... mal acostumada em trazer a entrega em 40 minutos, muitas indústrias vão vir e vão ter que resolver. E o mercado não vai absorver. Então, como é que aí já é um outro agente de operação que fala, puta que pariu, como é que a gente vai fazer agora para um desafio, para segurar? E aí vai ter aí tudo isso, né, vem, aí falta coisa básica, sabe? Aí você começa, não, vamos ter que ter mais motoqueiro. Aí, puta, a fábrica que faz a caixa que vai atrás da moto também está com super capacidade estourada, então não dá. Aí são os desafios. Não, é maravilhoso. Maravilhoso, porque nós temos um processo de evolução. Não, a gente tem um mercado que cresce acima de 2 dígitos desde sempre, né? Então, assim, ele vai rodando. Cada uma dessas novas entradas, ela vem, e é por isso que eu acredito que o caminho que principalmente o Alibaba tem feito de entrar aqui no Brasil, que vou responder 2 perguntas suas, é o caminho diferente. Ele não veio como loja. Agora ele está aceitando o seller brasileiro, começou essa semana. Ele veio como marketplace, puro. Não, ele veio como transporte e como meio de pagamento. Foi as 2 primeiras coisas que ele implantou no Brasil. Ele vai começar sim, mas depois... Por quê? Ele falou, cara, eu vou entrar aqui e depois eu vejo qual é que é. Nós temos mais de 20 meios de pagamentos, né? Mais um aí, bom, tem que ser... Meu amigão, eu acho que eu vou marcar uma outra, porque esse papo aqui vai longe. Vai longe. Isso que nem é bebida alcoólica aqui, né? Ele é só uma aguinha. Michelazzo, te agradeço imensamente esse papo. Muito legal, cara. Discussões... Não, vamos desgourmetizar o e-commerce, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Ele é muito mais simples do que a gente desenha, né? E é exatamente por isso que ele é tão difícil de fazer. Assim, é um negócio que a dificuldade está na execução, não no planejar. É a coisa mais fácil que tem. Assim, é simples, o cara é comprar, vender e sobrar um dinheiro no final. Conceitualmente é a coisa mais simples do mundo. Claro que sim. Claro, é que fazer esses 3 caras esse é o desafio. É um parto de ouriço, né? Milhares de tecnologias, cada uma na sua definição. Muito processo, muito tudo. Então, muito tudo. É um modelo de negócio que eu acho que é um dos modelos de negócio mais evolutivos do mundo. Cara, eu agradeço também o papo, o convite. Sei que é o início. Então, estou altamente lisonjeado por ser um dos primeiros a estar aqui. Eu que agradeço demais a sua presença, demais. Adorei o lugar, adorei o estúdio, achei muito maravilhoso. Obrigado, parabéns pela iniciativa, né, da NetBiz. Como é que eu te acho? Como é que o pessoal te acha? Não precisa dar e-mail, porque senão a sua caixa postal vai ficar doida, mas... Como é que eu estou nas redes sociais ali, né? LinkedIn, então é Ricardo Michelazzo.
Michelazzo simples, com CH, 1L e 2 Es. Como é que é? Um L? CH, 1L e 2 Es. 2 Es. Então eu acertei. Acertou. Tô lá, me chama. E o site da Orion? E o site da Orion, orioncommerce.com.br. Também tem as redes sociais da Orion, orioncommerce.com, no Instagram e no LinkedIn. A gente está lá e quem precisar, só chamar que a gente responde rápido, inclusive. Eu sou Maurício Stelato, Stelato com 2 L's e não 2 T's, STELLATO. Estou em todas as redes sociais, tenho um site particular, www.stelato.com, NetBiz, www.netbiz.com, em todas as redes sociais, YouTube, LinkedIn e todos os canais de podcast. Michelazzo, muito obrigado. Vou marcar uma outra, porque esse papo é muito legal. Agora a gente vai descer para tocar, né, irmão? Vamos lá. Valeu. Valeu, Obrigado, tchau. gente.